Glória a Deus, então, meus irmãos, vamos colocando de pé em nome de Jesus, sejam bem-vindos, amém? Vamos buscar a presença de Deus, vamos orar. Deus, Ele tem o melhor para nós em nome de Jesus, amém? Vamos orar então, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na tua presença, meu Deus, neste momento, e nós entregamos nossa vida ao Senhor. Entregamos, meu Deus, tudo que nós temos, Pai. E nós pedimos a presença do Teu Espírito neste lugar. Oh, aleluia, Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor, meu Deus, estes de nada têm falta, Senhor. Então vem nessa tarde, Pai. Hoje é a tarde da libertação, é a tarde da libertação, da purificação, aonde nós estamos batalhando, meu Deus, para ver o Senhor, meu Deus, nos dar a vitória. E a tua palavra diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, ela dura para sempre. Então, Pai, nós convidamos nessa tarde, o Senhor está aqui, Pai. Convidamos para que a presença do Senhor esteja aqui neste lugar. Oh, aleluia, nós estamos orando, Pai. Orando para que a manifestação do Teu poder esteja aqui nessa tarde, Pai. Vem, vai chamando a presença do Espírito agora. Vai dizendo: eu quero mais de Ti. Aquela pessoa talvez está em casa, trancada no quarto, depressiva, aquela pessoa que está com raiva, com ódio, ressentida, aquela pessoa que está longe da tua presença, da tua casa, meu Deus, vai alcançando agora, Pai, vai libertando aquela pessoa do erro. Oh, aleluia. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus de maravilhas, nós cremos que o Senhor é um Deus de maravilha. Oh, aleluias. Presente as tuas mãos assim ao Senhor. Aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de respostas, Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, Leão da tribo de... Diga para o Senhor que Ele é maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a Ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. Diga para o Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. O Senhor é um Deus. Vai dizendo isso: Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de respostas, Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus, você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que
que vem do Todo-Poderoso, leão da tribo de... Apresente as tuas mãos e diga para ele: maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. Ele é maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Diga que Ele é maravilhoso. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Diga para Jesus: contigo eu vou caminhar, do teu lado eu sempre vou estar. Aleluias, Pai. Meu Deus, nós convidamos o Senhor para estar aqui conosco nessa tarde. Nós convidamos o Senhor, meu Deus, para estar aqui conosco nessa reunião, segunda reunião da sexta-feira, Pai. Nós queremos a presença. Vai dizendo: eu quero a presença do Senhor neste lugar, porque o Senhor é o Deus que eu sirvo, o Senhor é o Deus que eu coloco a minha fé em ação, o Senhor é aquele que estende a mão para o necessitado, para o aflito. O Senhor estendeu a mão para Ana, meu Deus, quando a Ana, meu Deus, não gerava, não dava frutos, quando, meu Deus, ela era perseguida dentro da própria casa por uma mulher que se chamava Penina. Meu Deus, a Ana, meu Deus, a Bíblia diz que até amargurada, mas a Ana se levantou, foi buscar o Senhor do templo, na igreja. A Bíblia diz que ela fez propósito e o Senhor operou maravilhas na vida dela. O Senhor está operando maravilhas nessa tarde, Pai. O Senhor está fazendo, meu Deus, com que o impossível venha acontecer. O Senhor está trazendo renovo. O Senhor está trazendo renovo. O Senhor está trazendo o bem para esta terra, para a vida desta irmã, para a vida do irmão. O Senhor está trazendo melhor, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus em que nós servimos, o Deus que tudo pode, tudo crê e tudo suporta. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é aquele que nós queremos todo dia estar perto. Então vai agora, Senhor, vai se movimentando em direção, Pai, a nossa família, o nosso lar, Pai. Vai libertando nossa casa das mãos de Satanás. Vai libertando aquela pessoa que está oprimida, aquela pessoa que está, talvez, meu Deus, entristecida, está doente, enferma. Meu Deus, vai enviando o teu anjo agora, Pai. Vai enviando o teu anjo, meu Deus, agora, e vai libertando aquela pessoa do leito do hospital, daquela cama do hospital, do leito da morte, porque tu és maravilhoso, Senhor. Vai trazendo, meu Deus, a renovação, a restauração, vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação, a purificação, Senhor. Pai, a nossa fé está em Ti, que criou os céus e a terra, Senhor. Assim como Tu livraste, meu Deus, o Teu povo das mãos de Faraó, o Senhor está nos livrando nessa tarde. O Senhor está livrando aquela pessoa que está leprosa, o doente, o paralítico, o cego, o enfermo. O Senhor está dando saúde para aquela pessoa
pessoa que está, meu Deus, em casa, doente, depressiva, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Pai, e as Tuas obras são maravilhosas. Então nessa tarde, meu Deus, nós entregamos tudo ao Senhor e pedimos que a bênção do Senhor esteja aqui, que a presença do Senhor esteja aqui neste lugar. Levante as tuas mãos bem alto e diga: Senhor, que a tua presença esteja aqui nessa tarde, Senhor, que a presença do teu Espírito, vai dizendo, esteja sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Diga: eu tomo posse, Senhor, da minha bênção, da minha vitória, eu tomo posse do meu milagre, Senhor. Diga: porque o Deus que eu sirvo, Pai, é o Deus que eu posso confiar, é o Deus que eu entrego tudo e creio que Ele faz o melhor por mim. Obrigado, Senhor. Colocamos tudo diante do Senhor e pedimos a bênção do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. E você diga: muito obrigado, Senhor. Diga: eu creio que a minha bênção, ela já chegou, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus? Pode aplaudir bem forte a Jesus? Diga glória a Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos? Quem toma posse aí da bênção de Deus? Amém? Estava falando aqui, Deus é um Deus de maravilhas, né? Ele faz acontecer o impossível. Eu estive lá em Taquara fazendo uma visita lá para uma irmã da igreja que está hospitalizada, crise bem complicada mesmo. Acho que fazia 2, 3 dias que ela já estava em coma. E agora já a notícia boa já veio, despertou hoje, acordou hoje, amém? Então Deus é um Deus de maravilha, nós temos que crer em nome de Jesus, amém? Vamos nos alegrar um pouquinho na presença de Deus aqui? Vamos nos alegrar? Vou convidar os irmãos a aplaudir Jesus bem forte, então. Pode aplaudir Jesus bem forte. Vamos nas palmas bonito para Jesus. Creio que você deve conhecer esse lugar. Bem bonito, ó. Tchup. Vai lá, ó. Se alegra aí, ó. Bem bonito assim, ó. Isso, vai se alegrando aí, ó. Tchup, tchup, ó. Isso, bem bonito para Jesus. Isso, vai lá, ó. Quero ver assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Sim, ó, atrás não volto. Não volto não. Atrás ao mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás ao mundo, Jesus à frente. Olha aí, ó, atrás não volto. Não volto não. Bem bonito assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás, ó, atrás não volto. Não volto não. Bem bonito nas palmas. Me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos. Diz assim, ó, atrás não volto. Não volto não. Bem bonito assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Vai lá bonito assim, ó. Atrás ao mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Diga assim, ó. Atrás não volto. Não volto não. Bem bonito assim, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vai lá, meus irmãos. Atrás não volto. Não volto não. Vai nas palmas assim, ó. Me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos. Atrás não volto, atrás não volto. Não volto não. Vai lá, bonito assim, ó. Atrás não volto. Não volto não. Pra encerrar, ó. Atrás não volto.
obrigado, Jesus. Pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Diga a glória a Deus. Amém? Levante as tuas mãos assim, diga obrigado, Senhor. Diga, o meu coração nesta tarde está aberto para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, Jesus, e diga graças a Deus. Amém? Pode sentar aí, então. Depois a gente vai fazer a nossa oração, tá, gente? Mas agora eu quero que os irmãos fiquem atentos aqui à palavra. Eu comecei hoje aqui, desde de manhã cedo já. Deus, ele me deu essa palavra aqui para dividir com os irmãos. E eu quero poder compartilhar aqui agora de tarde também, tá bom? Isaías, capítulo de número 54. Isaías, capítulo de número 54. O versículo, gente, é um versículo de número 11, tá bom? Se você não tem a sua Bíblia, daí você pode acompanhar aqui que o pastor vai ler para você bem com calma, tá? Primeiro eu vou fazer uma leitura normal, depois o pastor vai dando os detalhes. Diz assim, Isaías 54, 11. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras. Eu creio que todo mundo deve conhecer a história, né? A história, na verdade, é a história do profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele estava anunciando, né, aquilo que Deus faria pelas nações, aquilo que Deus faria por nós. O que Deus faria, né? João 3,16, a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, sempre quando você for ler o profeta Isaías, está falando da vinda de Jesus, amém? Então, para nós conseguir entender, pastor, o que tem a ver com isso? Olha o que está dizendo, ó oprimida. Deus está se referindo, usando o profeta para falar com o seu povo. Ó oprimida, né? Eu não sei se você conhece uma pessoa que ela sofre de opressão, uma pessoa que é oprimida, né? É uma pessoa que está se sentindo pressionada. Imagina uma pessoa, né? Que nem o pastor disse, puxa, às vezes está passando por um problema, um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo assim que às vezes parece meio chatinho, né? Mas a pessoa está passando por um problema financeiro. Aí essa pessoa é uma pessoa fiel a Deus nos dízimos. Aí essa pessoa, poxa vida, está passando por um problema financeiro, aí essa pessoa precisa devolver sua fidelidade, porque a palavra de Deus ensina a gente a ser fiel até a morte. Mas daí a pessoa pensa, meu Deus do céu, eu vou devolver meu dízimo aqui, como é que eu vou sobreviver? Quando a pessoa ela pensa assim, a pessoa está se sentindo o quê? Oprimida, é uma opressão. Às vezes a opressão aparece dentro da família por conta de um familiar que está doente, um familiar que está enfermo. Às vezes essa opressão, né, ela vem quando a gente está passando por um momento de dificuldade financeira, por um problema espiritual. Eu conheço gente aqui da igreja, um exemplo, que às vezes está passando por ataques do diabo, e essa pessoa não consegue descansar. 2 horas da madrugada, perde o sono e fica a noite toda acordada. E aí a pessoa fica, né, meu Deus, eu deito de noite, não consigo dormir, né, e o diabo atacando o sentimento da pessoa, a vida emocional. Então, olha só, a pessoa está se sentindo oprimida, né? E o que a Bíblia está dizendo? Ó oprimida, né? No versículo 11, Deus está falando, ó oprimida. O que mais? Arrojada com tormenta, né? É um bombardeio. Além da pessoa estar se sentindo oprimida, a pessoa está se sentindo pressionada, ainda é um bombardeio de tudo que é lado. Israel estava vivendo essa situação. As nações estrangeiras estavam oprimindo eles, colocando pressão sobre Israel, mas também eles estavam bombardeando Israel. Era rajadas de tiro para tudo que é lado, guerra, prédio caindo, casa caindo, miséria, falta de pão, falta de água, falta de comida, falta de paz, eles não conseguiam deitar e dormir. Além de eles estar se sentindo oprimidos, a Bíblia diz que eles estavam sendo, né, atacados através de uma guerra, arrojado com tormenta, ó oprimida, né?
arrojada com a tormenta e o que mais? E desconsolada. Em meio a toda essa luta, eles não tinham ninguém para dar um abraço neles. Quando nós enfrentamos luta, não tem ninguém para dar um abraço na gente, né? Quando você está passando pela luta, não aparece um para te dar um abraço. E às vezes quando aparece um ainda é para te criticar, né? Para dizer, você está só assim é porque você fez errado. Mas não tem ninguém para estender a mão. Não tem ninguém para vir ali fazer uma visita de noite, né? Tomar um café contigo, poder conversar um pouco. Olha, acho que é a pior coisa que tem também. Além de Israel estar sendo oprimido, uma pressão muito grande, eles não tinham perspectiva de crescimento, não tinham, né? Estavam sendo arrojados, né? A palavra de Deus, por uma tormenta de bombardeio de fogo, e ainda não tinha ninguém para consolar, eram desconsolados. Ninguém estava pronto para dizer, não, tu vai conseguir dar a volta por cima, fica tranquilo, esse tempo ruim vai passar. Não tinha ninguém. Então Deus viu isso. O que Deus estava falando para eles? Vamos ler de novo 11. Ó oprimida, arrojada com a tormenta, né? E desconsolada. Aí vem a promessa de Deus. Eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento e, olha só, e te fundarei o quê? Sobre as safiras. Deus está falando isso para Israel. Ó oprimida, que está sendo arrojado por uma tormenta de fogo, que não tem ninguém para te dar um abraço, que não tem ninguém para te consolar. Deus está dizendo o que aqui para Israel, né? Eis que eu porei as tuas pedras. Eis que eu porei as tuas pedras, ele está dizendo com todo o ornamento. Eu não vou deixar faltar uma pedra no teu colar. Não vai faltar um brilhante. O brilho não vai faltar prosperidade, não vai faltar comida. Eu vou colocar todas as pedras no teu colar desse ornamento. E além disso, Deus está dizendo o quê? Que ele vai nos colocar e te fundarei sobre o quê? Sobre as safiras. Safira é uma pedra muito preciosa, né? Além de Deus ele nos completar, trazer alegria completa, trazer formosura, trazer brilho, trazer suprimento, além disso, ele diz que nos colocará um fundamento, né? Nos fundará sobre as safiras, sobre as pedras mais preciosas que existem na face da terra. Ou seja, Deus vai nos tirar no lugar da vergonha e vai nos levar para o lugar de honra. Mas tudo isso é condicional ao quê? A eu colocar ele em primeiro lugar na minha vida. É isso que Deus estava dizendo. Eu quero que vocês abandonem todas as práticas que vocês estão fazendo. Estavam metidos com estrangeiros, estavam metidos com as nações idólatras, estavam envolvidos, né? Prostituição, era uma desgraça total, né? Mas Deus estava dizendo para eles, ó, se vocês me escolherem servir a mim, se vocês me colocarem em primeiro lugar, eu vou completar o ornamento de vocês, eu vou colocar todas as pedras, não vou deixar faltar uma, e eu vou também colocar vocês sobre o fundamento de pedra de safira. Eu vou colocar vocês no lugar de honra. Eu vou honrar vocês, eu vou dar muita felicidade, a casa de vocês será uma bênção, saúde de vocês será uma bênção, eu vou colocar vocês sobre fundamentos das safiras, das pedras preciosas. Mas quando Deus vai fazer isso, né, irmãos? Quando a gente coloca ele em primeiro lugar. Deus quer que a gente coloque ele em primeiro lugar. Estava até falando no culto da manhã hoje, né? Que às vezes as pessoas não tomam uma decisão. A pessoa sempre deixa Deus em segundo plano na vida. Prefere servir a família do que servir a Deus. Às vezes a pessoa prefere, né, fazer tudo o que a família pede para fazer, menos servir a Deus. Menos colocar Deus como prioridade na sua vida, né? E não é nem pecado isso, mas o que o pastor está dizendo, né? A pessoa está perdendo as bênçãos de Deus. Porque se a pessoa, ela fosse uma pessoa que priorizasse Deus, o que Deus ia fazer, gente? Ia completar esse ornamento. Ia colocar todas as pedras sobre esse ornamento e também ia colocar essa pessoa sobre fundamentos, a Bíblia diz ali, daquela pedra preciosa que se chama safira. Então, resumindo para os irmãos entenderem, tirar a pessoa do lugar de desonra, né, do lugar de vergonha e colocar a pessoa no lugar da honra em nome de Jesus, amém? É isso que Deus quer fazer. Mas às vezes tem pessoas, né, irmãos, está sendo envergonhado no casamento, às vezes está sendo envergonhado em outras áreas da vida, família, vida financeira, toda hora é problema, com doença, com enfermidade. Sabe que é esse lugar que Deus queria nos colocar?
mas às vezes tem alguma coisa que está precisando a pessoa, né, passar a fazer. Às vezes é renunciar a alguma área da sua vida para se entregar completamente ao Senhor. Quando a gente se entrega completamente, o Senhor passa a nos honrar. Amém? Em nome de Jesus, até aqui os irmãos estão entendendo, em nome de Jesus? Então vamos pegar um exemplo. Vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Ruth, tá? Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth, né? Mas vamos lembrar, em nome de Jesus. Ruth. Eu vou resumindo aqui para também não ficar muito extenso também a nossa leitura, né? Ruth, capítulo de número, irmãos, 1, né? Ruth, capítulo de número 1. Só o pastor achar aqui, em nome de Jesus. Ruth, capítulo 1. Um texto bem conhecido nosso. A mensagem que Deus me deu falou muito comigo. Quase chegando lá. Ruth, capítulo 1. Está aqui, ó. Vocês conhecem a história da Ruth, né? O Ruth é o nome do livro, né? Mas dentro desse livro aqui tem a história de Noemi. Os irmãos devem lembrar, Noemi era casada com Elimeleque, ela tinha 2 filhos que se chamava Malom, acho que é, né? Até eu anotei aqui, não me lembro onde é que eu anotei em algum lugar, Malom e Quilion, uma coisa assim. Ela tinha uma família muito abençoada e eles moravam em Belém de Judá. Aí o que o Emeleque, ele fez? Tomou uma decisão de ir embora ali. Vamos embora para Moabe. Vamos sair da igreja, vamos sair da presença de Deus, vamos parar de servir a Deus. Vamos para Moabe, né? Lá é uma terra de prosperidade, lá nós vamos se dar bem. E a Noemi era uma mulher de Deus, serva de Deus, optou por aquilo. Pegou os filhos, pegou o rancho, pegou tudo que tinha e foi embora para Moabe. Chegaram lá, Malom e Quilion conheceram 2 moabitas e casaram com elas. O que aconteceu? Começou a levantar a luta. Começou a levantar a batalha. O esposo da Noemi, ele veio a óbito, faleceu. Olha que desgraça isso, né, irmão? Meu Deus do céu. Mulher perdeu o marido. Terra de estrangeiro, terra de prostituição, terra de idolatria. Perdeu o marido lá, morreu. Mas a palavra de Deus diz que dali um pouco um filho dela morreu também. Que os filhos casaram com essas 2 moabitas, mas um dos filhos, no caso da Noemi, né, ele morreu. Aí passou um tempo, outro filho da Noemi morreu. Irmão, que tragédia dentro da família. Sobrou só ela. Então, veja bem, o que o pastor quer dizer com os irmãos? Eles eram casados com 2 moabitas. Agora, as 2 mulheres moabitas, né, uma era Ruth, a outra, agora me fugiu a memória o nome dela, mas as 2 mulheres agora ficaram viúvas dos seus maridos. Aí uma das moabitas fez o quê? Largou a Noemi, largou a família e voltou para a terra dela. Provavelmente voltou para a casa do pai, né? Voltou na prostituição, voltou para a idolatria, voltou para fazer, um exemplo, aquilo que não agradava a Deus, porque os moabitas eram um povo que não agradava a Deus. Voltou. Só que me chama a atenção que a Ruth não fez isso. A Ruth, ela tinha toda oportunidade para ela começar a vida dela de novo lá em Moabe, conhecer uma outra pessoa, casar, constituir uma família. Mas o que a Ruth fez? Ela escolheu ir de volta, né, para Belém de Judá, junto com a Noemi. Fica confirmado aqui, ó, Ruth 1, verso 16, tá? Vamos ler aqui. Olha o que diz assim, ó. Disse, porém, Ruth, não me insista, né, para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Olha o que ela diz. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, olha o que a Ruth fez, irmão. Escolheu quem? Escolheu o povo de Deus. Escolheu Deus. Não, o teu Deus agora, Noemi, é o meu. A Noemi, olha só, não consolou ela. A Noemi disse, não, eu vou voltar sozinha. Você não é de Belém de Judá, né? Você é de Moabe, eu vou sozinha. Faz que nem a outra que era casada com meu filho. Pega e vai lá para o teu povo, vai lá para o teu pai, eles vão te sustentar, eles vão dar comida. Lá tu vai casar, vai constituir uma família, vai lá. Não consolou.
A Ruth estava vivendo num tempo que o pastor está dizendo de opressão. O marido dela tinha morrido. Ela estava se sentindo pressionada. Agora, quem é que vai me sustentar? Né? Naquela época, uma mulher era sustentada, o marido que trabalhava, que trazia. Hoje é diferente um pouco, né? Mas imagina naquela época uma mulher, e agora eu vou fazer o quê? Meu marido morreu. Vou fazer o que agora? Olha a opressão. Irmão, era um bombardeio de tudo que era lado, era arrojada de tormenta. E quanto mais ela precisou, no momento um abraço da sogra, não, minha sogra vai vir me abraçar agora, e minha sogra vai dizer, não, vem comigo que Deus vai te abençoar. Capaz, a própria sogra, volta para tua casa, vai para tua casa. Aí o que a Ruth fez? Insiste, não, negativo, Noemi, eu não vou largar mais o teu Deus. Agora eu conheço o Deus que tu serve. O teu povo é o meu, para onde que tu for eu vou, também aonde tu dormir eu vou, o teu Deus é o meu. Ela escolheu o Deus de Israel. Mesmo em meio a toda essa arrojada de tormenta, em meio a essa opressão, a Ruth escolheu, esse pastor está dizendo, né? Ela escolheu o Deus de Israel. E o que o pastor está dizendo? Aí se cumpre a palavra de Isaías. O que Deus falou? Que ele não deixaria faltar uma pedra no ornamento da pessoa que escolhesse a ele, e ele colocaria essa pessoa sob firmamentos do quê? De safira. Olha só, foi a promessa que Deus fez lá em Isaías 54:11. É a promessa de Deus. Toda pessoa que me escolher, pessoa que está sendo oprimida, a pessoa que está vivendo arrojada de tormento, é bala perdida de tudo que é lado, é notícia ruim. Essa pessoa não descansa, não dorme, está cansada, dor de cabeça, dor no corpo, não aguenta mais de tanto problema na família, né? Está se sentindo oprimida. Olha, não tem uma pessoa para consolar, para dar um abraço, para dizer eu estou aqui para te ajudar, tudo vai dar certo. Deus está dizendo que se passar a obedecer a Ele, Ele vai completar o ornamento dessa pessoa, que é um colar. O ornamento é um colar que enfeita a pessoa com todas as pedras mais preciosas. E além disso, o Senhor vai colocar essa pessoa no quê? Em firmamentos de safira, lugar de honra. Deus vai abençoar, amém? Então, eu estou falando uma coisa aqui que eu nunca estudei, mas eu acho que a Ruth deveria conhecer essa palavra de Isaías. Porque senão ela não ia tomar essa decisão, ela ia morar com o pai dela e a mãe dela, né? Não, tá bom, minha sogra, então agora vai viver sua vida, que eu vou viver a minha. Agora eu vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para a prostituição. Prostituição não é a prostituição que a gente conhece hoje, mas é servir a deuses, né? Não é servir ao Deus de Israel. É ir lá, limpar as estátuas, cuidar dos templos que são consagrados aos ídolos. Era isso que ela ia. Não, eu vou para lá, eu vou cuidar agora, fazer as mesmas. Ela não fez isso, ela escolheu servir a Deus de Israel. E toda pessoa que escolhe servir Deus de Israel é a pessoa que Deus vai tirar daquele lugar de vergonha, de desonra, e Deus vai colocar em firmamentos de pedras preciosas. Deus vai fazer isso. E Ele fez isso. Pula lá para o capítulo 4 de Ruth, né? Vamos resumindo. Ruth 4 agora, 2 folhas para frente, versículo de número 13. É muito forte essa palavra aqui, 13. Vou resumir aqui também, né? Aí ela foi embora para lá, o ministro estava desempregado, e foi se esforçando, Deus foi abençoando. Diz assim, assim, Ruth 4:13, né? Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o quê? Remidor, neto, né? Remidor, livramento. E seja o seu nome afamado em Israel. Versículo de número 15 agora, né? Diz assim, ó, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, né? Pois tua nora, que te ama, o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. Então, olha só, eu não quero falar tanto da Noemi, mas eu quero falar da Ruth, né? Agora a Bíblia diz que a Ruth teve encontro com quem? Com Boaz. Boaz aqui é Jesus. Né? Para quem não sabe, Boaz aqui ele representa o libertador. Aquele que restaura a alma da pessoa, aquele que traz felicidade, aquele que faz a pessoa gerar filhos, aquele que traz alegria para o coração da pessoa. Boaz aqui não é um
homem, né? Até se você for procurar o significado dessa palavra Boaz, significa força, um homem de muita força e muita fé. Então, agora a Ruth, ela teve um encontro com quem? Com Jesus, com Boaz, casou com Jesus. Agora ela se tornou uma filha dele. Agora se tornou esposa, melhor dizendo, né? Começou a gerar filhos. Ela trouxe agora a salvação para a casa da Noemi. Então veja bem o que o pastor Adilson está dizendo. Deus agora colocou ela em firmamento de quê? De pedras preciosas, de safira. Uma mulher que certamente estava com o coração todo, né? Todo magoado, triste. Imagine perder o marido. Sem contar, saiu da terra dela, que era Moabe, da casa do pai dela. Estava num lugar longe, talvez passou por muito sofrimento, eu não sei. Mas agora o que Deus estava fazendo? Colocando ela numa posição de honra. Deus estava honrando a Ruth. E é o que Deus vai fazer. Foi isso que o Isaías estava dizendo, né? Está dizendo, todas as pessoas que escolherem servir a Deus, são as pessoas que Deus vai colocar todas as pedras no seu ornamento, e essa pessoa, Deus vai colocar sobre fundamentos de safira. Sabe o que é safira, né? Por isso que se você ler Apocalipse, agora você vai entender, né? Que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é montado por pedras, somos nós. A safira, né? Tem vários nomes lá, somos nós. Nós que escolhemos servir ao Senhor, nós que fomos tirados daquele lugar de vergonha, agora fomos colocados em lugar de honra. Somos nós. É nós que somos essas pedras preciosas, amém? Mas quando que Deus vai fazer isso? Quando eu escolho colocar Ele em primeiro lugar da minha vida. Então eu não posso deixar, né? Eu não posso deixar que nada venha me impedir de eu receber essa bênção de Deus. Às vezes, irmão, assim, ó, chove um pouco, as pessoas já não querem mais Deus, né? Esquenta um pouco, as pessoas não querem mais Deus. Dá um probleminha no casamento, as pessoas já não querem mais Deus. Dá um probleminha financeiro, as pessoas já não querem mais Deus. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoe. Só que para Deus colocar as pedras no ornamento dessa pessoa e colocar essa pessoa, né, em fundamentos de safira, essa pessoa precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na vida. Então, hoje é a sexta-feira, né, da cura e da purificação, que o pastor está dizendo. Então, eu até botei aqui dois conselhos aqui, né? Cura da identidade ferida. O exemplo, né? Qual que era a identidade dela? Moabita. Aonde se apresentava Moabita no meio de Israel, era considerado um pecador. Mas agora ela estava sendo o quê? Honrada por Israel. Agora, dentro de Israel, ela já não era mais uma moabita, agora ela era uma filha de Deus, amém? Era a mesma serva que a Noemi ela era também. Então eu entendi que ali houve libertação. Tem muita gente que precisa de libertar dessa identidade, né? Pessoa que fazia isso, fazia aquilo, coisa e tal, cometia coisa errada. Se a pessoa colocar Deus em primeiro lugar, Deus vai honrar essa pessoa. Agora a Ruth, né, foi uma mulher grandemente honrada em nome de Jesus, amém? Eu botei aqui também libertação da amargura, né? Porque imagina só, ela estava no lado de uma pessoa que perdeu o marido e perdeu 2 filhos. Então, certamente, a Noemi ficava toda hora perturbando, se queixando, ai meu Deus, e agora eu vou morrer sozinho, né? Veja bem assim, talvez aquilo ali contaminava ela. Mas agora, por ela colocar Deus em primeiro lugar, não foi só a Noemi que foi liberta, mas ela foi liberta também, amém? Então, é isso que Deus vai fazer. A Ruth era uma mulher desprezada, era uma mulher amargurada, era uma mulher que todo mundo conhecia como moabita, a identidade dela condenava ela, um povo estranho aos olhos de Deus, mas agora ela era conhecida como uma filha de Deus. Deus honrou ela, amém? Deu filho para ela, deu um casamento, deu família, e ela estava agora, né, habitando nas terras de Belém de Judá. Então é isso que Deus ele faz. Ele tira a pessoa desses lugares de desonra, de arrojadas, né, de tormenta que eu falei, de vergonha, de opróbrio, de opressões, onde não existe consolação, e ele coloca em fundamento de safira. Por que ele faz isso? Porque certamente Deus tem um grande propósito para essa pessoa. Então, temos que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar, amém? Eu quero que você vá lá para Isaías capítulo 61,
Em nome de Jesus. Isaías capítulo 61, em nome de Jesus. Isso. Vamos lá, Isaías, capítulo de número. E se a gente conhece a Bíblia um pouco, irmãos, a gente vai ver que muitas pessoas, né? Muitas pessoas Deus fez isso. Tirou daquele lugar, mas porque as pessoas passaram a priorizar o Senhor na sua vida. Eles começaram a colocar Deus acima de tudo na vida. Imagine se a Ruth diz, não, eu vou para a casa do meu pai. Ela continuaria naquele lugar de desonra lá, lugar de opressão, né? Eu não sei, mas olha, se eu ficar um dia, se eu vir na igreja, dá tudo errado. Eu posso até enfrentar a luta lá, mas quando eu venho para a casa de Deus, eu saio melhor daqui. Agora, se você ficar, e às vezes tem gente que escolhe ficar nesses lugares, lugares de opressão, onde a pessoa é pressionada, onde a pessoa é, muitas vezes, às vezes humilhada, a pessoa escolhe ficar nesses lugares. E olha, Deus queria botar a pessoa, não só colocar as pedras no ornamento, trazer brilho para a pessoa, trazer alegria, trazer paz, trazer cura, né? Deus queria colocar essa pessoa num lugar de honra, né? Naquele fundamento de safira. Deus queria colocar essa pessoa em lugar, mas Deus não pode fazer isso, por quê? Porque a pessoa não prioriza ele. Então foi isso que Isaías estava profetizando para os dias de hoje. Se a gente priorizar Deus, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos colocar nessas posições, amém? E não é só aqui, até um dia no reino do céu. Nós vamos ser considerados como joias preciosas do Senhor lá. Mas a gente tem que priorizar Ele, né? Olha o que diz Isaías 61. É bem conhecido Isaías 61, né? Isaías 61, versículo de número... É o versículo de número 3, tá, gente? Vamos ler o 3 em nome de Jesus. Diz assim, então, encontraram aí os irmãos? Então diz assim, né? A ordenar acerca de quem? Dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, né? Plantação do Senhor, para que ele seja o quê? Glorificado. Então, olha só, Jesus, ele deu a vida, né? Ele deu a vida por nós, no caso, né? Ele deu a vida por quê? Porque nós éramos tristes. Nós vivíamos cheios de opressão, preocupação, não dormia, com medo, né, de morrer, com medo de perder a vida por causa de uma doença. Era uma arrojada de tormento, toda hora notícia a gente envolvido em coisas, né, que nem precisava estar. Ele deu a vida agora para mim servir a Ele. Ele deu a vida dele para mim estar na casa dele, para mim ouvir a palavra, para mim orar, amém? Ele está dizendo, a ordenar acerca dos tristes de Sião, a palavra de Deus está dizendo, né, que se lhes dê ornamento, por quê? Por cinza, ornamento é um colar bonito que Deus prepara para os filhos, e esse colar é um brilho que chama a atenção do mundo. Aonde você está com esse colar aí, ó, tem um brilho, tem uma alegria. As pessoas olham para você, você pode até passar por luta, né? Mas aquilo ali não te tira o teu brilho, não tira a tua beleza. E Deus está dizendo, a ordenar os tristes de Sião, né? A palavra de Deus está dizendo ali, a ordenar os tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Cinza é tristeza, né? É pó, é sujeira, é coisa ruim. Nos dá um brilho no lugar da cinza. O que mais que diz ali, ó? Óleo de gozo por tristeza, unção, né? E veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, olha a bênção que Deus quer nos dar, a bênção que o Senhor nos propõe, mas tudo isso é condicional a gente priorizar o Senhor acima de tudo na nossa vida, amém? Então, nós temos que priorizar, né? Que nem a irmã contou, pastor, eu quase que dei uma facada nele. Eu disse, tu está doida, mulher? Tu vai presa. Aí eu disse para ela, mas claro, tu fica o dia inteiro em casa. Se viesse na igreja, o diabo não ia lhe atacar, né? Se viesse na igreja, estivesse aqui orando, viesse na segunda, se viesse na quarta, se viesse na sexta, se viesse no domingo, estava cheio do Espírito Santo. Mas a pessoa não vem, né? Não vem, não prioriza a Deus, aí fica com a cabeça vazia, né? Aí quem é cabeça vazia é a ação de quem?
Do diabo. Aí o diabo vai botar, mata lá fulano, né? Para de incomodar um pouco. Mata, tu vai presa. E sem contar que um dia você vai ser condenada, porque eu não sei, a Bíblia diz que o homicida, né? O suicida não entrarão no reino do céu. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Aí o que eu falei? Vem para a presença de, prioriza Deus na tua vida. Mas às vezes a pessoa está sendo humilhada, massacrada, às vezes até agredida pelo marido. Por quê? Porque a pessoa não toma a decisão de servir a Deus. Agora, no momento que tomar a decisão, Deus vai tirar essa pessoa daquele lugar de desonra e Ele vai colocar em fundamento de safira. Então, nós temos que tomar posse dessa bênção, amém? Não troque a presença de Deus por nada. Continue priorizando a presença de Deus, porque Deus ele vai nos honrar grandemente em nome de Jesus, amém? Foi assim com Daniel, foi assim com Abraão, foi assim com Neemias, vivia em extrema miséria. Quando ele soube, meu Deus, minha família está vivendo uma pobreza em Jerusalém. Aí ele começou a orar, fez jejum, buscou a Deus. Deus tocou no coração do rei para ele restaurar as muralhas em Jerusalém. Olha o que Deus ele faz, né? Aí Deus tira a pessoa daquele lugar de escravidão, de desonra, e olha só, coloca em fundamentos de safira. Lugares, né, onde poucas pessoas conseguem chegar. Então, continua sendo fiel ao Senhor, amém? Continua priorizando Ele na tua vida, porque essa é a promessa que se cumpre nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Pode aplaudir bem forte o nosso Jesus? Glória a Deus, então, vamos orar agora, se coloque de pé. Hoje o pastor está entregando aqui o sal, já usei meu sal hoje de manhã, vou usar agora à tarde também. E Jesus disse que bom é o sal, né? Então não tem que questionar, eu só tenho que obedecer. Se Jesus disse que é bom o sal, então essa obra do diabo vai ser vencida. Mesmo se eu entender direito o que está acontecendo, eu vou largar o sal lá, se tiver doença, enfermidade, se tiver diabo, tudo isso vai ser vencido em nome de Jesus, amém? Deus quer o nosso coração obediência. Quanto mais priorizar Ele, mais o Senhor coloca a gente em lugar de honra, amém? Feche os teus olhos então. Senhor nosso Deus, é isso, meu Deus, que o Senhor quer, meu Deus, fazer. É isso que o Senhor quer, meu Deus, deixar claro, meu Deus, no nosso coração, que o Senhor está conosco, Deus está contigo. O Senhor está contigo, o Senhor ele tem um grande propósito, o Senhor tem grande propósito para nós, para a nossa família. Deus tem propósito para casais, Deus tem propósito para jovens. Deus tem propósito para todos. Deus quer tirar as pessoas daquele lugar de bombardeio, onde a pessoa está sendo arrojada por tormenta de fogo, guerra, notícias ruins, aqueles lugares de opressão, aqueles lugares onde não tem ninguém para estender a mão e dar um abraço e dizer que aquele momento ruim vai passar. Deus quer tirar a pessoa desse lugar e Deus quer consolá-la. Deus deu ordem acerca dos tristes em Sião, que se deem ornamento no lugar da cinza, óleo de gozo no lugar da tristeza. Então Deus está nessa tarde aqui dizendo, eu quero te colocar em fundamentos de safira, eu quero te coroar com as pedras mais preciosas, com um lugar de alegria, eu quero te dar brilho, eu quero te dar paz, eu quero te dar saúde. Mas isso tudo é condicionado a você colocar-me em primeiro lugar, o Senhor está dizendo. Oh meu Deus, muitas pessoas, Pai, estão oprimidas, muitas pessoas estão feridas, magoadas, ressentidas. Muitas pessoas estão passando por batalhas, não precisavam, Deus. Se elas priorizar o Senhor vai honrar. Então, Pai, nós oramos nessa tarde, diga isso, eu oro nessa tarde, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar a minha vida, abençoar a minha família, abençoar o vizinho, a vizinha, liberte-os, meu Deus, como o Senhor libertou a Ruth, como o Senhor libertou, meu Deus, Neemias, Esdras, como o Senhor libertou vários homens e mulheres de lugares de desonra e os colocou assentado à mesa de príncipes, a lugares extraordinários. É isso que o Senhor quer fazer. Então, Pai, nós entregamos tudo ao Senhor nessa tarde, Senhor. Pedimos, Pai, a presença do Senhor. Oh, aleluia, Pai, glória, Senhor.
muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido. Mas sei que o teu Espírito restaura corações. Diga para o Senhor que Ele cura, cura, consola, traz novamente o sorriso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Erga as tuas mãos para o alto, diga: move então, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Diga para Ele: cura, Senhor, cura, Espírito. Fale mais alto, diga para Ele: move, Senhor, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Cura, Senhor, pode curar, cura, Espírito. Diga para o Senhor nessa tarde: pode mover-se, Pai, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Diga para o Senhor: move, Espírito de Deus, restaura, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, cura, Espírito de Deus. Fale mais alto para o Senhor: move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito de Deus. Levante as tuas mãos bem alto, vai dizendo para Ele: se move, Espírito Santo de Deus, move-se, Espírito Santo de Deus, vai em direção à minha casa, vai em direção àquele quarto de hospital. Move, Espírito Santo de Deus, tu tens o poder de dar saúde aonde há doença, aonde há enfermidade. Aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que tem uma normalidade no coração, aquela pessoa, meu Deus, que tem uma normalidade no sangue, aquela pessoa que está sofrendo por causa da fraqueza na pele, talvez câncer de pele, ou talvez alguém que está trancado dentro de um quarto com uma depressão profunda, alguém que está angustiado por conta da perda de um trabalho, pela perda de um lar,
Alguém que está na rua, meu Deus, triste porque, meu Deus, hoje não está mais dentro do seu lar, da sua família. Ou talvez um jovem que está perdido nas drogas, na prostituição. Senhor, o Senhor tem o poder de se mover até lá agora e quebrar essa maldição, quebrar essa obra do diabo, Senhor. Então move-se, Senhor, vai destruindo o câncer, vai destruindo os caroços, vai destruindo, meu Deus, a artrite, a artrose. Senhor, vai quebrando a obra de Satanás, o espírito devorador que há no dinheiro, nas finanças, na vida profissional, levando esse homem, aquela mulher à miséria, levando essa família às brigas, às contendas. Em nome de Jesus eu estendo as minhas mãos agora, Pai, e aonde exista uma obra do diabo que esteja agindo na vida de um casal, dentro de uma família, trazendo doença, trazendo dor, trazendo tristeza, mágoa, ressentimento, através do Espírito Santo esse mal é quebrado agora. Através do Espírito Santo de Deus essa obra do diabo é destruída agora. Através do nome do Santo de Israel agora, nós damos ordem para que esse espírito de bruxaria, essa obra de macumbaria seja desfeito agora, que vá embora, que desapareça da vida de cada um, que desapareça dentro dessa casa, que desapareça do corpo dessa pessoa, dos olhos, dos ouvidos, da coluna, das pernas, que vá embora esse mal agora, porque o Espírito Santo de Deus que restaura, Ele está neste lugar. Então diga para Ele: move, Senhor, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito de Deus. Fale mais alto, diga para Ele: move-se, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito, vai se movendo, Senhor, move, Senhor, move, Espírito de Deus, vai restaurando a saúde, Espírito de transforma, liberta, Senhor, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito de Deus. Erga as tuas mãos, diga: move, Espírito Santo de Deus, restaura meu corpo, minha saúde, minha vida espiritual. Diga para o Espírito Santo: restaura, Senhor, restaura por completo a minha casa, a minha família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Onde havia doença, diga: eu determino, através do Espírito Santo, saúde. Eu determino bênção, paz, alegria. Diga em nome de Jesus Cristo: todo mal, diga: saia da minha vida, saia do meu lar, saia da minha frente. Diga: eu repreendo agora toda doença, toda enfermidade. Diga: todos os espíritos das trevas, eu repreendo agora e eu digo: caia por terra agora, vá embora, saia da minha vida, em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem o poder de restaurar, o Senhor tem o poder, meu Deus, de curar, de libertar. Então nessa tarde nós declaramos a nossa vitória, Senhor. Muito obrigado, diga: muito obrigado, Senhor. Diga: eu determino a minha vitória em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor, e diga amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, irmão? Pode aplaudir bem forte a Jesus? Diga glória a Deus. Quem crê que Deus restaura em nome de Jesus? Amém, irmãos? Deus restaura, amém? Deus restaura, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura. Ele faz a obra completa. Quando eu estou perto dele, o impossível se torna possível em nome de Jesus, amém? Então toma posse da tua bênção, tá bom? Pode sentar aí em nome de Jesus. Pode sentar aí, o pastor só vai encerrar aqui.
Mas vai preparando a sua oferta aí, pastor, eu tenho minha oferta aqui, tenho minha fidelidade. Pega na sua mão aí em nome de Jesus. Pode pegar aí em nome de Jesus. O pastor já está encerrando aqui agora.